Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Eu sou o professor Roger e na aula de hoje nós vamos ter a interatividade sobre placas tectônicas e deriva continental. É uma aula de ciências do 7º ano, a unidade temática é Terra e Universo e a habilidade fundamental é interpretar fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis e justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil com base no modelo das placas tectônicas. Bom, gente, nesta aula você irá aprender a aplicar conhecimentos sobre identificar os fenômenos como vulcanismo, terremotos e tsunamis, descrevendo-os com base na estrutura das camadas internas da Terra e das placas tectônicas, relacionar a baixa frequência ou intensidade desses fenômenos no Brasil com o fato de o território não estar localizado no limite entre as placas tectônicas. Bom, gente, a primeira questão é a seguinte, considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Primeiro, os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Segundo, os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Terceiro, quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo, é correto afirmar que: letra A. Os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Letra B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos porque ambos não preenchem o requisito 1. Letra C. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. Letra D. Os vírus não são seres vivos porque preenchem o requisito 3, mas não os requisitos 1 e 2. E letra E. Os vírus não são seres vivos porque não preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Tentem resolver aí, gente. Já eu trago a solução para vocês. Bom, pessoal, a primeira questão nós resolvemos da seguinte maneira. Primeiro, nós temos que considerar essas seguintes situações aí, que são 1, 2 e 3, onde a primeira fala que os seres vivos são constituídos por uma ou mais células, verdade. A segunda, os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal, verdade. E quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo, também é uma verdade. Todas elas são premissas, tá? Admitindo possuir todas essas características é um requisito obrigatório para se classificar como ser vivo, é correto afirmar que, letra A, os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Gente, essa aqui está errada, porque os vírus, eles são constituídos, eles não representam essas três aqui, Esses dois não são representados por essas três premissas aqui. Letra B, os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito 1. Gente, o vírus não preenche o requisito 1 mesmo, porém as bactérias preenchem, tá? As bactérias preenchem o requisito 1, porque são constituídas por uma ou mais células. Já os vírus não têm células. Então a letra B também está errada. Letra C. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. Letra C está correta. Então a resposta é a letra C. Porque os vírus eles não preenchem o requisito 1, por isso eles não são considerados seres vivos, mas preenchem os requisitos 2 e 3. Letra D. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito 3, mas não os requisitos 1 e 2. Ele não preenche o requisito 1, mas o 2 ele preenche, porque ele tem material genético, tá? O vírus. E os vírus não são seres vivos porque não preenchem os requisitos... Não, isso aqui está errado também. Então, gente, todas as alternativas estão erradas, exceto a letra C, que o vírus ele não tem uma ou mais de uma células, tá? Espero que vocês tenham compreendido essa questão e vamos para a próxima. Questão 2. Uma espécie pode ser definida como um ser vivo com diferenciação morfológica, um tipo de animal ou vegetal, um conjunto de organismos semelhantes que compartilham características exclusivas entre si ou uma comunidade de seres vivos que habitam o mesmo lugar. Tentem resolver aí, gente. Já eu trago a solução para vocês.
Bom, pessoal, a segunda questão é resolvida da seguinte forma. Ó. Uma espécie pode ser definida como um ser vivo com diferenciação morfológica? Não. Letra A está errada. Um tipo de animal ou vegetal? Não. Não são apenas isso aqui, tá, gente? Letra C. Um conjunto de organismos semelhantes que compartilham características exclusivas entre si? Sim. Entre essas características nós temos o metabolismo, o ciclo de vida, a forma de reprodução, material genético e por aí vai. Então a letra C é a correta. E a letra D, uma comunidade de ser vivo que habita no mesmo lugar. Isso aqui não é a definição de espécie, tá, gente? É a definição de outra coisa. Então, pessoal, essa é a resolução da segunda questão. Eu espero que vocês tenham compreendido e vamos para a próxima. Gente, a terceira questão é a seguinte, ó. Analise a imagem a seguir e depois responda. Tem aí a imagem, né, de cebolas. O que são as estruturas presentes na imagem da ampliação no círculo? Elas justificam a classificação de um pé de cebola como um ser vivo? Tentem resolver aí, gente. Bom, pessoal, a terceira questão nós resolvemos da seguinte maneira. Ó. Primeiro a gente tem que analisar essa imagem aqui das cebolas. Nós temos a cebola inteira, depois ela cortada e depois ela analisada em microscópico e ampliada, tá? O que são as estruturas presentes na imagem de ampliação do círculo? Elas justificam a classificação como ser vivo? Gente, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos a formação de uma célula. Vocês podem ver que aqui, ó, nós temos células aqui nessa imagem que está ampliada. Se tem células e tem aqui o material genético, tem o citoplasma, tem a membrana. Tem o material genético. E tem aqui o que está entre o material genético e a membrana, que é o citoplasma. Então a gente pode sim considerar esse pé de cebola como um ser vivo. Por quê? Porque você pode ver que eles têm células e a célula é a unidade básica da vida, tá, gente? E eles podem se reproduzir, né? Podem promover que nasçam mais cebolas através do fruto. Então, gente, essa é a resolução da terceira questão e vamos para a próxima. Pessoal, a quarta questão é a seguinte, ó. Classifique cada organismo descrito a seguir em procarionte ou eucarionte. Justifique as respostas. Letra A. Organismo pluricelular composto de células com organoides membranosos. Letra B. Organismo unicelular com material genético disperso no citoplasma. Tentem resolver aí, gente. Já já eu trago a solução para vocês. Pessoal, a quarta questão a gente resolve assim, ó. Classifique cada organismo descrito a seguir em procarionte ou eucarionte. Justifique as respostas. Na letra A, qual é o organismo pluricelular composto de células com organoides membranosos? Bom, gente, esse aqui é a célula eucarionte. Professor, por que eucarionte? Porque é composto de células com organoides, como vocês lembram, né? Quais são esses organoides? O complexo de Golgi, os lisossomos, ribossomos, centríolos e por aí vai, né? São vários organoides que são constituídos lá dentro da célula eucarionte. E quem é o organismo unicelular? Lembrando que a célula eucarionte pode ser pluricelular, né? Quem é o organismo unicelular com material genético disperso no citoplasma? Esses aqui são as células procariontes. Tá, gente? Procariontes e eucariontes. Então, a letra A é eucariontes e a letra B procariontes.
Então, pessoal, essa aqui é a resolução da quarta questão. Então, espero que vocês tenham compreendido e vamos para a próxima questão. Pessoal, a quinta questão é a seguinte, ó. A superfície da Terra primitiva era constantemente atingida por asteroides. Até hoje, esse tipo de evento ocorre, porém com menos frequência, em razão de diversos fatores, como a presença da atmosfera e a idade do planeta. Cite uma consequência do impacto de um asteroide na Terra. Você acha importante a realização de estudos para preparar as pessoas para esse tipo de evento? Explique. Tentem resolver aí, gente. Já já eu trago a solução para vocês. Pessoal, a quinta questão é a seguinte, ó. A superfície da Terra primitiva era constantemente atingida por asteroides. Até hoje, esse tipo de evento ocorre, porém com menos frequência, em razão de diversos fatores, como a presença da atmosfera e a idade do planeta. Cite uma consequência do impacto de um asteroide na Terra. Letra A. Bom, pessoal, nós sabemos que a Terra surgiu, de acordo com a teoria evolucionista, né, do choque, que foi o Big Bang. Isso fez com que a Terra surgisse. Naquele tempo, as características eram outras, a forma da atmosfera era outra, não tinham todas essas camadas que a gente não estudou ainda, mas vai estudar da atmosfera, né? E o que ocorre? Era comum chuvas de asteroides caírem no planeta. Tanto que, como consequência do impacto de um asteroide na Terra, nós temos a extinção dos dinossauros, que foi promovida pelo impacto de asteroide na Terra. Nós temos aí uma quantidade diversa de regiões, como regiões na Rússia, na Antártida, que foram dizimadas por causa de chuvas de asteroides e por aí vai. Então, o impacto é muito grande de um asteroide na Terra, tá, pessoal? Pode gerar impacto catastrófico. Letra B. Você acha importante a realização de estudos para preparar as pessoas para esse tipo de evento? Sim. Gente, vocês já viram que terremotos, tsunamis e vulcões são causados pelo movimento das placas tectônicas, né? Já pensou se um asteroide cai, um asteroide grande o suficiente para fazer com que a placa tectônica se mova de forma muito brusca e de uma forma nunca antes vista, de magnitude muito grande? Isso aí poderia provocar diversos problemas para a gente. Aquelas gigantes tsunamis, terremotos de escala altíssima, que fariam com que catástrofes ambientais muito grandes promovesse, talvez, quem sabe, até mesmo a extinção da vida na Terra, como já houve com os dinossauros. Então, é de fundamental importância que a gente estude, né, o movimento dos asteroides, por onde as chuvas de asteroides estão passando, para que a gente tente se munir, né, que a gente tente se preparar para um eventual problema desse nível, tá? Então, é de fundamental importância. Pessoal, essa é a resolução da quinta questão. Eu espero que vocês tenham compreendido e vamos para a próxima. Gente, a sexta questão é a seguinte, ó. As imagens ao lado mostram células sanguíneas. Com base nas informações do texto, responda: qual imagem foi feita com o uso do microscópio eletrônico? Justifique sua resposta. Tente resolver aí, gente. Já já trago a solução para vocês. Bom, pessoal, a sexta questão é a seguinte, ó. As imagens ao lado mostram células sanguíneas. Com base nas informações do texto, responda: qual imagem foi feita com o uso do microscópio eletrônico? Justifique. Bom, pessoal, essa resposta está muito na cara, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o microscópio eletrônico, ele é muito mais potente. Ele consegue atingir, né, muito mais próximo. Ele consegue se aproximar muito mais das células, né? E fazer com que a imagem tenha uma resolução melhor. Então, a alternativa B foi realizada com microscópio eletrônico. Então, essa daqui, ó, é com microscópio eletrônico, tá? Essa outra aqui foi com microscópio convencional. Como vocês podem ver, as células, elas são representadas também, porém com uma resolução muito menor. E também a gente não consegue perceber todos os
outros organoides que estão presentes por aí, ó. Aqui a gente vê só as sombras. E por aí vai. Aqui a gente consegue ver com mais nitidez e com mais clareza. Então, gente, essa é a resolução da sexta questão. Espero que tenha ficado claro para vocês e vamos para a próxima. Bom, gente, a sétima questão é a seguinte, ó. Os mapas a seguir mostram os limites das placas litosféricas ou placas tectônicas e as regiões onde ocorrem mais abalos sísmicos no planeta. É possível estabelecer alguma relação entre os mapas? Explique sua resposta. Tentem resolver aí, gente. Já trago a solução para vocês. Bom, pessoal, a sétima questão é resolvida da seguinte maneira, ó. Os mapas a seguir mostram os limites das placas litosféricas ou tectônicas e as regiões onde ocorrem mais abalos sísmicos no planeta. É possível estabelecer alguma relação entre os mapas? Explique sua resposta. Gente, nós temos aqui ó, a distribuição das placas litosféricas e temos a atividade sísmica, tá? Nas placas litosféricas, vocês podem ver as placas aqui, ó, grifadas de preto. Aqui é uma placa litosférica, aqui é outra. Aqui é outra. Então tem várias placas aqui, ó. A gente está praticamente no meio de uma das placas aqui, nosso continente. E o Brasil, vocês sabem, né? O Brasil é aqui. Não é tudo isso aí, não. O Brasil é mais ou menos isso aqui, tá? Então a gente está exatamente no centro de uma placa litosférica, tá? Da placa tectônica. E a atividade sísmica, ela ocorre justamente nas junções das placas litosféricas. Então a gente sabe ó, que o Brasil ele não compreende a junção aqui, ó, não compreende a junção, porque essa é a delimitação do Brasil. Então se ele não compreende a junção das placas litosféricas, é comum que não haja tantos abalos sísmicos, a não ser que seja um abalo sísmico de magnitude tão grande que consiga atingir o Brasil. Como isso não é comum de acontecer, um abalo sísmico de proporção tão gigantesca, então a gente muito pouco provavelmente vai sentir um tremor de terra, que é um terremoto, uma tsunami ou um vulcão, tá, gente? Então, essa é a relação deles. Que a maioria dos abalos sísmicos, né, que são preconizados aí nessa atividade sísmica, ocorrem onde temos placas tectônicas que podem promover uma daquelas situações, ou colidirem, ou se afastarem, ou deslizarem. Bom, gente, essa é a resolução da sétima questão. Eu espero que vocês tenham compreendido e muito obrigado pela presença de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.